Nós temos agora, neste momento aqui em Nazaré Paulista, quase 200 jovens e adolescentes que eles estão lá. Está sendo incrível, Nós estivemos lá na quinta-feira. E assim, foi algo muito interessante, porque mesmo no meio do louvor, quando tinha começado o louvor ali, e eles já estavam, eles vieram para frente, de repente tinha alguns prostrados no chão, estavam chorando, eles estavam sendo batizados com o Espírito Santo. O negócio está muito poderoso lá, amém, irmãos? Vamos louvar a Jesus por isso, glória a Jesus. Deus está se movendo aí no meio deles, amém? E é tão bom, quando você não precisa fazer, não precisa dar uma corda, Vem, levanta, não. E está sendo assim, uma turma tão unida. Eles estão também num lugar incrível, Eles estão lá com tantas atividades. E é muito bom ver quando Deus começa a tocar nos corações, Muito bom. Hoje nós vamos falar... Está aí meu slide? Ah, tá. Estamos falando na série de Cristo é Suficiente, não é verdade? E vamos falar hoje sobre algo que muitas vezes nós não entendemos direito. Eu espero que quando a gente terminar esta mensagem, a gente possa compreender o que é que significa ser santo. Cristo é suficiente para me fazer santo. Você pode dizer isso ou não? Cristo é suficiente para me fazer santo. O que significa santo para você? Se alguém perguntar para você, me fala aí, o que é esse negócio de ser santo? O que você diria? Fala para a pessoa do seu lado aí. Olha, ser santo é... Isso, está autorizado a conversar agora. Estamos aqui numa célulazinha, não é verdade? O que é ser santo? Fala para a pessoa do seu lado. Será que a gente sabe? A gente ouve muito assim na igreja, presta atenção. Nós temos que. Temos que. Cada vez que você ouve temos que, você vai sentindo um peso. Mas a verdade é que o Evangelho de Jesus diz: nós podemos. Você percebe a diferença de você falar? Fala, eu tenho o quê? Agora diga, eu posso. Eu tenho o quê? Eu posso. Amém? O Evangelho de Jesus é, eu posso. A religião é, eu tenho o quê? Então, o que significa ser santo? Será que é ser uma pessoa perfeita? Ser uma pessoa que não peca, que nunca erra o alvo, que, sempre acerta? Uma pessoa é um nível que a gente alcança, a santidade é um nível. Como algumas culturas, religiões orientais, um nirvana, um estágio de aperfeiçoamento? Será que santo é um reconhecimento por boas obras? Quando reconhece, então vai lá, agora é o santo César, é o santo, não é... Santo Robert, é a Santa Marisa, aí fica sentindo. Será que é isso, gente? Não é nada disso. O santo não começa em nós. Não. O que significa santo? De maneira bem clara, se você for pesquisar na Bíblia, santo significa apenas uma coisa, significa separado. Santo é igual a separado. Santo é
Não, ainda não entendi. Se fossem as crianças lá de baixo, já tinham dado um grito: separado! Então, santo é? Separado! Muito bem, crianças. Aquilo que é apartado do comum, que é consagrado, que é dedicado exclusivamente. Então, quando você lê a Bíblia e você começa a ver santo, você vê que é uma separação de algo que é comum para algo que é único, de algo que é profano, não é? Que é de qualquer jeito, que é um negócio que, para algo que é sagrado, de algo que é impuro para puro. E santidade, irmãos, é um atributo de Deus. Santidade é um atributo de Deus, porque Ele é único, Ele é consagrado, Ele é puro. Você não vai encontrar definição de santo igual a perfeito. Deus é santo, Ele é perfeito, beleza? Mas a definição de santo não é a perfeição. É algo que não é como as outras coisas são. Então Deus é santo, Ele é separado, Ele não é como os demais. Olha alguns textos aqui, tem centenas de textos, mas centenas. Nos Salmos então você vai encontrar. Diz: Deus é santo, seja louvado o teu grande e temível nome, pois é santo, Rei poderoso que ama a justiça. Tu estabeleceste a imparcialidade, agiste com justiça e retidão. Você percebe que a santidade está ligada a todo esse negócio, não? A ser justo, a fazer o bem. Exaltem o Senhor nosso Deus, prostem-se aos seus pés, pois Ele é santo, Ele é diferente. Assim diz o Senhor, o seu Redentor. Isaías fala muito isso. Isaías fala muitas vezes: o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, seu Deus. O que um Deus Santo faz? Que ensina o que é bom para você e ensina o caminho que você deve seguir. Não é legal que santo está associado a essas ideias? Vocês estão aí, irmãos? Percebem? A santidade, então, de Deus transparece na maneira como Ele age, na maneira como Ele se relaciona conosco. Santidade, então, é um atributo de Jesus também, porque Jesus é o Filho. Deus é santo, seu Filho também é santo. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o santo de Deus. Disse João, disse Pedro e os discípulos para Jesus: Tu és o santo de Deus. Agora, nós fomos feitos filhos de Deus por meio de Cristo Jesus. Portanto, nós também somos santos. Eu tenho um problema com essa afirmação. Pois se você não crê que você é santo, primeiro, você vai ter que rasgar a Bíblia. Deus é santo ou não é santo? Como são os filhos de um Deus santo? Olha que fraqueza. Deus é santo ou não é santo? Sim. Todo mundo concorda. Mas se Deus é santo, os seus filhos também só podem ser santos. Então, na hora que você foi transformado em filho de Deus, você foi transformado em santo. Você tem dificuldade de falar isso, porque você acha que santo é ser perfeito, santo é nunca mais errar, santo é viver uma vida tão perfeita que você vai ter que morrer e ir para o céu. Porque eu acabei de dizer que santo é ser separado e a gente ainda não está acreditando. A religião é uma desgraça, moldou ideias totalmente equivocadas na nossa mente. Tudo depende do que eu faço, tudo depende do que eu sou, que eu tenho que ser santo, eu tenho que ser santo. Você foi feito santo, amém? Não tem como a gente ser santo pelas forças, isso é impossível. Vocês, porém, são o povo escolhido, o reino de sacerdotes. Ele está falando para todos nós, está no Novo Testamento, não é para Israel. Nação santa, propriedade exclusiva de Deus, porque Deus separou para Ele, por isso é santo. Tudo que Deus separa para Ele, sendo Ele santo, também se torna
Esse era o princípio da santificação do Antigo Testamento. Está consagrado para Deus. Se você pegou isto aqui e consagrou para Deus, Deus é santo, isso aqui se tornou santo. E você foi separado para Deus em Cristo Jesus. Todos nós. Estão entendendo o conceito de santidade, irmãos? Então, quando fala que Jesus nos santificou, diz que Jesus então nos separou. Mas vocês foram purificados e santificados, está no passado. Porque é algo que Jesus fez. Declarados justos diante de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, e pelo Espírito de nosso Deus, que também é o Espírito Santo. Pois a vontade de Deus era que fôssemos santificados pela oferta do corpo de Cristo de uma vez por todas. Foi feito isso ou não foi? Hebreus 10, então foi santificado. Fala para o seu irmão aí. Se você acreditar, já é seu. Mas peraí, como é que eu posso ser santo se tem tanta coisa ainda equivocada na minha vida? Vamos progredir aqui. Santifica-os na verdade, é Jesus orando em João 17. A tua palavra é a verdade. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Então Jesus, ele se santifica, ele se separa. Sendo ele separado, ele se separa, presta atenção. Sendo Jesus o santo de Deus, o separado de Deus, ele diz, eu me mantenho separado, para que todos eles aqui também sejam santos como eu sou santo. Para que eles que creem em mim também sejam como eu sou, filho de Deus. Amém, irmãos? Como é que vai funcionar esse negócio então? Porque como a gente não entende a santidade, a gente vive uma vida medíocre. A gente vive uma vida presa, vive uma vida sempre arrastando a cauda, o pé, fica sempre dizendo, não sei, quem sabe, será que Deus quer? Como é que era a santidade na antiga aliança? A santidade na antiga aliança, quando não tinha Jesus, lembra? Sacrifícios de animais, aquele negócio todo. O pessoal pecava, tinha que botar a mão na cabeça do animal, o animal tinha que morrer para pagar os pecados. A gente já falou sobre isso aqui. Era do exterior para o interior, era de fora para dentro. A santidade na antiga aliança é de fora para dentro. Você tem que purificar. Então, pegava lá, sacrificava o animal, pegava o sangue e espargia o sangue para purificar utensílios no templo tal, e colocava o sangue na orelha e no dedo. Era todo um ritual. Então, havia um lugar específico. Tinha um templo em Jerusalém. E o templo tinha o átrio, que era o lugar onde todo mundo podia ir, entrava, aquela barulheira, todo mundo fazendo a coisa, e animais e tudo. Tinha o lugar santo, onde tinha a mesa, os pães, que significava o lugar ali. E tinha o Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, onde uma vez por ano o sumo sacerdote entrava. Com uma roupa que tinha sininho, porque se parasse de balançar o sininho, né, dizem umas coisas, então ele estaria morto, né? Alguns dizem que estava amarrado também com uma corda no pé, porque se ele morresse, em vez de entrar, você puxava ele mortinho lá dentro. Porque para estar na presença de um Deus santo, precisa ser santo. Você não morre, porque o que não é santo com o santo, trevas com luz, o que você acha? Quem você acha que vence? Então, um negócio assim, não é? Tinha níveis. Quanto mais perto da presença de Deus, mais restrito o acesso. E tinha um grosso véu que separava o Santo dos Santos, né? Aquele véu que rasgou quando Jesus morreu na cruz, né? Maravilhoso. E a purificação era ritual. Tudo tinha que ser purificado externamente. Mas se contaminava facilmente. É um negócio tão... Eu nunca, na época que eu lia, não tinha tanto entendimento, falava, nossa, mas é difícil aqui no Antigo Testamento, né? Qualquer coisa contamina. Qualquer coisa perde. E tem que ficar 7 dias isso, e tem que ficar 5 dias isso, e tem que fazer não sei quantos dias isso, né? Então a impureza era transmitida por contato, mas a santidade não.
Encostou no morto, estava impuro. Aí tinha que ir lá fazer todo um ritual. Tocar um cadáver, tocar um leproso, fluxos corporais, tornava a pessoa impura. Em Ageu 2,12, ele vai fazer uma pergunta lá para os sacerdotes. Ele faz a seguinte pergunta: se uma carne consagrada tocar alimento comum, o alimento se torna santo? Não. Se alguém impuro por contato com o morto tocar o alimento que estava puro, ele se torna impuro? Sim. Então no regime antigo a impureza é contagiosa. E parece que a santidade é muito fraca. Vocês estão aí? Não? Amém. Do exterior para o interior. Como é que é a santidade na nova aliança? A santidade da nova aliança, depois de Jesus, ela é do interior para o exterior. Não é maravilhoso isso, gente? É de dentro para fora. Olha lá, nós somos corpo, alma e espírito. E dentro do nosso espírito que nasceu de novo, habita o Espírito Santo. Os rios de águas vivas que fluem de dentro para fora. Aí você tem Jesus. Quando ele vem aqui, ele é esse homem. Ele não tem pecado, ele tem o Espírito Santo. Amém? Hoje todos nós temos, porque ele morreu e ressuscitou. Mas quando ele vem aqui, o que acontece? Não pode tocar o leproso lá na antiga aliança, que fica imundo. Jesus toca o leproso. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou o leproso e disse: quero ficar limpo. Em vez de Jesus ficar contaminado, o leproso fica curado. Amém, irmãos? Que é o poder do Espírito que transmite vida. A mulher com fluxo de sangue. Ninguém podia ficar sem encostar em mim, você é impuro. Você viu lá no The Chosen, na cena que você viu? Você agora está impuro. Agora, esta mulher toca em Jesus com 12 anos de impureza. Ela toca a veste de Jesus, em vez dela transmitir impureza, ela é curada, porque é a santidade de Jesus que a cura. Amém, irmãos? É incrível, não é? Mais um caso, a filha de Jairo, ela está morta, é o pior. O cadáver era a maior impureza possível. Jesus vai lá, toca aquela menina que está morta e diz: Talita, come, levanta. E a menina se levanta, amém, irmãos? É diferente na nova aliança, amém? Porque a santidade não depende de algo que você vai fazer de fora para dentro. Ela habita dentro de você, porque aquele que é santo habita aqui. É legal, não é? Eu acho incrível esse negócio. Jesus também encosta lá no filho da viúva de Naim, encosta no... Você imaginou os fariseus? Meu Deus, ele encostou no cadáver. Então, olha que interessante. Você tem 3 áreas aqui, ó. Átrio, lugar santo, santo dos santos. E aqui você tem corpo, alma e espírito. Onde é que está ele? No mais interior, no espírito. Mas ele está junto conosco. Então nós somos o templo. Não sabeis que vocês não sabem que você é o templo do Espírito Santo onde Deus habita? 1 Coríntios 3,16. O lugar da habitação do Espírito Santo de Deus agora é em nós. Está dando para entender por que é que a gente é santo, não? Ou está difícil ainda? Quantos creem em Jesus aqui? Você tem o Espírito Santo ou não tem? Você é santo, você foi separado. O que você está fazendo com essa santidade que lhe foi dada? Então, continuando. Isto aqui é muito importante. Ser santo é ser separado de alguma coisa para outra coisa. A gente fica muito preocupado, e a religião fica muito preocupada em saber de onde você foi separado. Você foi separado da morte e do pecado. Então você toda hora olhando para o D. E o D, de onde eu vim, de onde eu estava. Mas na verdade o mais importante é você saber para o que você foi separado. Então você foi separado de. Fomos separados. Esse pessoal aqui, ó, foi separado. E foi separado. Foi separado. E foi separado.
Não ouvi essa. Separado para. Todos do D e para. Vamos falar para aqui? Agora estão felizes. Quando Jesus nos santificou, Ele não apenas nos separou de alguma coisa ruim, mas acima de tudo, mais importante, Ele nos separou para alguma coisa muito boa. Por que a gente fica tanto com foco no D? Porque a gente acha que Ele não separou. A gente acha que ainda estamos presos. Nós somos enganados. A gente acha que o para é só quando lá no céu, na eternidade. Mentira, mentira, mentira. Porque a obra já foi consumada. Aí tem muita coisa que nos prende neste mundo. Ele nos separou de uma busca incessante por sucesso e dinheiro que consome. Ele nos separou de viver para agradar os outros. Nos separou de provar que a gente tem que ser bom, que a gente merece reconhecimento, que tem direito. Ele nos separou do ressentimento, ficar sempre trazendo de volta aquelas coisas, sentindo tudo que é ruim de novo. Ai, meus Deus, o que eu fiz no passado, o que fizeram para mim, o que eu fiz, o que fizeram para mim. Ele nos separou da mesmice, de um vazio, de uma vida que fala, não sei, qualquer coisa está bom. Nos separou também de viver só para a gente mesmo. Só para os nossos desafios, é tudo. Sabe aquelas pessoas, quando você fala com ela só fala dela. E ela vai fazer isso, ela tem um plano, ela vai fazer isso. A pessoa só fala dela, ela só fala dela. Do que eu fiz. E a crente, aí Deus falou comigo, e eu fiz isso, e Deus falou comigo. Mas ela só fala dela. Vocês estão dando risada, né? Tem um problema, tem uma coisa que está errada, meu. Quando eu só falo de mim. Vive só para si mesmo. Vida sem sentido. Não tem propósito. Repetindo os mesmos pecados. Vira e mexe, cara, é a mesma coisa. Ele nos separou do medo. Amém, irmãos? Amém. Não tem problema você testemunhar, falar do que Cristo fez em você. O problema é você toda hora tem que estar dando provar para os outros, que afinal de contas, você é melhor que a maioria. Está dando para entender a diferença, irmãos? Ele me separou, acabou. Eu sou porque Ele fez. Eu quero continuar nesse caminho ou eu quero voltar? Porque Ele separa a gente de tudo isso. E dava para colocar mais uns 10 quadros aqui de coisa, certo? Mas se Ele nos separou, por que vivemos com isso? Então a gente é separado das trevas para a luz, da tristeza para a alegria, da escravidão para a liberdade, do medo para o amor, amém? Quem que fez isso? Quem fez isso? Foi Ele ou fui eu? Foi Ele ou fui eu? Porque você acha que a gente tem capacidade de nos separar disso aqui? Pela força humana? Nós não temos, gente. Nós nascemos com uma natureza, continuando a mensagem do ano semana passada, uma natureza inclinada para interesse pessoal. Não faz mal se eu prejudico o outro, contanto que eu ganho o que eu quero. É Ele que faz. Vocês estão reparando que eu ponho a cruz sempre no meio? Não. Porque a separação está aqui, amém? A separação aconteceu lá, na obra da cruz. Então o que significa? Quando Jesus nos santifica, Ele nos separa. Mas mais importante, de onde eu fui salvo, é para que fui salvo, amém? Mais importante do que de onde eu saí, é para onde eu vou. Mais importante do que de onde eu fui libertado, é para quê? Para qual propósito eu fui libertado? Mais importante do que de onde Ele me livrou, é o caminho para onde eu vou junto com Ele, amém? E cristianismo é uma jornada. Se é nós que você conquista, peguei o carimbo. Agora vou entrar no céu, vivo como eu quero. Não, Jesus falou o seguinte, você quer ser santo? Eu separei você. Agora vamos juntos. Santidade é perder alguma coisa, porque Jesus tem algo muito melhor.
A santidade fala, eu vou deixar algumas coisas que eu achei que eram boas. Eu vou deixar algumas coisas que eu achei que podiam me fazer bem para algo muito mais poderoso. Amém, irmãos? Quero falar 3 coisas, 3 pontos sobre a santidade. Se você memorizar esses 3 pontos, vai ser muito fácil. Você nunca vai mais ter dúvida do que é ser santo. Primeira coisa que Jesus me santifica ou separa é Jesus me separa para Ele. Agora eu vou pedir para você repetir, mas faz bonito, tá? Vamos lá? 1, 2, 3. Jesus me separa para Ele. Para ser dele. Por isso que a gente recebe o Espírito Santo quando crê. Jesus me separa para pertencer a Ele. Para não viver mais só. E quando eu pertenço a Ele, eu pertenço a Deus, porque eu me torno filho amado de Deus. Jesus me separa para Ele, e sabe aquele monte de coisas que estava aqui na outra tela? Ele pega a gente, arranca de todo aquele negócio lá e puxa e nos liberta para Ele. A gente falou semana passada, Jesus pode me libertar totalmente. Ele é suficiente para libertar totalmente. Para ser curado de ressentimentos, de rejeição, de medos, o que você quiser, dores, físicas, emocionais. Para ser perdoado, livre, purificado. Jesus me separou para Ele. Essa é a primeira coisa que Ele me separa. Vou falar 3. Jesus me separou para Ele. Jesus separou você para Ele. Você não pertence mais à morte, você não pertence mais a ressentimento, você não pertence mais à escravidão de pecado, você não pertence mais ao seu passado, você não pertence à opinião dos outros, você não pertence ao que acham de você, você não pertence a sucesso, você pertence a Ele. Amém? A segunda coisa é que Jesus me separa para andar com Ele. Mas não é a mesma coisa? Não. Primeiro eu sou dele. E agora Ele me separa para andar com Ele. Ele me santifica para andar com Ele. Ele me santifica para Ele, me consagra para Ele. E agora Ele me santifica para andar com Ele. O que é andar com Ele? É caminhos, escolhas. Para ser abençoado com Ele, por Ele neste mundo. Para ser guardado por Ele neste mundo. Para ser guiado por Ele para o melhor caminho para a minha vida. Eu te guiarei e te instruirei no melhor caminho para a sua vida. Amém? Então agora sou dele. Vou precisar de um voluntário aqui. Vou escolher. Vem aqui, Davi. Escolhi você voluntariamente para estar aqui. Então o Davi estava lá preso. Como é que eu posso dizer para você? Vem aqui. Vocês que estão aqui. Os 5 aqui. 6. Isso. Including you, my brother. Yes. You can understand. Muito bom. Aqui. Medo, ressentimento, sabe? Como se fosse um zumbi. Faz aquele negócio de zumbi assim, ó. Pega ele, agarra o Davi. Aí Jesus vem e libera. Obrigado, zumbis. Tá melhor? Bem melhor. Oxe, graças a Deus. Muito bem. Aí Jesus fala, Davi, agora você é meu. Maravilha. Você está feliz, não? Estou feliz. Maravilha. Vem cá aí, não, acabou, não. Vou passar a vergonha completa. Então agora,
Muito bem, Davi. Eu libertei você. Eu separei você de tudo aquilo. E agora eu também quero dizer que eu separei você para você andar comigo. Beleza? Então você vai andar comigo. Vamos juntos? Vamos. Aí nós vamos, andando juntos. E a gente acha que Jesus está andando conosco. Não é isso? Jesus, vem comigo. Jesus, anda comigo. Edson, vem aqui, Edson. Já que você está aí dando risada, eu ia chamar Najara, mas não, vou chamar você mesmo. Aí fica lá, Edson, fica lá no meio, lá, fica lá, no meio do caminho. O Edson, então, é um obstáculo. Fica aqui no meio, aqui. Isso é um obstáculo. Guiado pelo capeta. Desculpa, é uma ilustração. E aí, então, nós estamos caminhando juntos. E tem agora uma bifurcação, podemos ir por 2 caminhos. E aí, esse obstáculo deste mundo faz um sinalzinho para aquele lado, faz um sinalzinho. Com as 2 mãos. E parece que o Davi, né? Aí o Davi está chegando aqui. E aí, para que lado nós vamos? Sei. Só perguntar para Jesus. Que lado você quer ir? Mas o Davi, escolhe o lado óbvio, ajuda aqui. Aí de repente, o Jesus faz assim, então, eu chamei você para andar comigo. Qual é a primeira coisa que eu chamei você? Para ser seu. Para? Ser seu. Andar com você. Amém. Não. Para ser meu ou para andar comigo? Qual a primeira coisa que eu te chamei? Você chamou para ser seu. Maravilha. Eu também te chamei para andar comigo. E agora aqui, neste mundo, cadê o sinal? Continua aí, tá? Parece que é ali, é o melhor. Só que agora é o seguinte, eu separei você para ser meu. Mas você pode escolher esse caminho. Como eu separei você e libertei você de tudo, você é livre para escolher onde você vai andar. Porque Jesus não controla. Mas se você decidir ir por aquele caminho, não posso ir com você. Você vai continuar sendo meu. Ele vai continuar sendo meu? Ou se ele for por lá, ele não é mais meu? A religião diz que se ele for por lá, ele não é mais meu, de Jesus. Mentira. Porque a obra da cruz foi consumada. Ele creu, ele continua sendo de Jesus. Amém. Está dando para entender, irmãos? Mas não é o melhor caminho para a sua vida. O que você vai escolher, Davi? Eu vou escolher o seu caminho. Maravilha. Obrigado. Mas a gente não faz isso, né? Não. Ele escolheu você para você andar com ele. E o terceiro ponto é que Jesus me separa para fazer o que ele faz. Ele me separa para fazer o que ele faz. Andar sobre as águas, ressuscitar morto. É isso não? Multiplicar pão. Pensa que maravilha. A gente já pensa logo nisso, né? Mas Jesus me separa para fazer o que ele faz. Ele me santifica para fazer o que ele faz. Começando com perdoar e amar as pessoas. Começando por servir e ajudar sem interesse. Ele me chama para abençoar outras pessoas. Para contar a minha experiência com ele para outras pessoas.
E aí então, volta, Davi, tem mais um negócio aqui. E aí então o que acontece é que ele decidiu seguir Jesus, certo? Não. Ele decidiu seguir a Jesus. E aí, vamos repetir aqui. Não precisa nem do obstáculo, porque agora ele já passou, certo? Não. Aí nós estamos andando juntos aqui. Aí eu falo, Davi, que bom que você está andando comigo. Você gostaria de fazer o que eu faço? Sim, gostaria. Gostaria? Gostaria. Você sabe, deixa eu pegar, tá vendo o Rafael ali? Sim. Aquele cara que te criticou, falou mal de você. Eu só escolho gente boa para ninguém ter dúvida. Prejudicou você. Você quase perdeu o emprego por ele. Eu quero que você perdoe ele. Eu quero inclusive que você dê um presente no aniversário dele. E você olhe por ele. Você está vendo a sua esposa? Ela ficou triste? Esta é muito maravilhosa, aliás, por sinal. Puxou a mãe dela. Mas tem uns defeitos que ela puxou do pai. Sabe quando ela aparece com o pai fica muito difícil? Sei. Não era para responder sei, era para dizer não. E depois que eu respondi, eu falei, pensei alto. Tô lascado. Eu quero que você ajude ela. Tá bom. Eu quero que você perdoe ela. Só que não vai ser fácil, porque ela tem uma dificuldade num ponto. Talvez demore alguns anos ainda. Está disposto? Estou. Está disposto a permanecer? Estou disposto a permanecer. Mesmo que dure alguns anos? Mesmo que dure alguns anos. Porque foi o que eu fiz com você. Sim, foi mesmo. Quer fazer o que eu faço, Davi? Quero. Então também você, quando orar, eu vou ouvir a sua oração. Eu vou prosperar o seu caminho. Amém. Tudo que você botar as suas mãos, eu vou abençoar. Amém. E o seu caminho vai ter dificuldades, mas eu já venci tudo. Amém. E eu vou guiar você pelo melhor para a sua vida. Amém. 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 Glória a Jesus por isso. Deu para entender o que é ser santo, irmãos? Tem perfeição nisso, não? Ou você acha que ele não vai errar? Ou você não vai errar? Ou os caras que pregam em qualquer plataforma desse planeta não erram. Erra o alvo, peca, é injusto. Agora tem uma chave aqui. Jesus me separou para ser dele. Jesus fez isso, foi uma escolha dele. Amém? Foi a primeira coisa. Agora a segunda e a terceira, andar com ele. E fazer o que ele faz. Você percebeu? Que precisa da escolha minha. É uma escolha minha, é o que eu faço. Porque a santidade tem dois aspectos. Ele me santifica para que eu seja santo. Ele me arranca, ele me livra e ele me santifica, me separa de tudo aquilo que me prendia. E agora faz um convite. Anda comigo. O que Deus falou? Sejam santos porque eu sou santo. Deu para entender agora o que ele está dizendo? Não. Faça as mesmas coisas que eu faço. E ele falou que vai fazer obras maiores. Vai ter curas, vai ter sinais, vai ter milagres. Só que isso vem... Só que assim, se a gente não perdoa nem o próximo, a gente guarda rancor, está lá. Quando você estiver orando por alguém, se Deus, se você não perdoar, seu pai não vai ouvir. É por isso que tem tão pouco milagre. É só por isso. Jesus me escolheu, amou e libertou, e agora eu sou livre para escolher e andar com ele. Se eu quiser. Estamos entendendo o que é santidade, irmãos? Então Jesus me separou para ser dele, para andar com ele, para fazer o que ele faz. Mas as duas últimas é minha escolha. É isso que significa esse texto. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Jesus me santificou, algo que ele fez. E chamados para serem santos, eu escolho ser santo. Amém, irmãos? É só para os coríntios, com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor deles e nosso. É para todas as partes, todas as épocas, todas as eras.
santificados e chamados para ser santos. A santificação é um ato de Deus único. E para nós é progressivo, porque na medida que andamos com Jesus e nos separamos, as coisas começam a funcionar. Então, irmãos, o que é viver em santidade? E última análise. Não é ser perfeito, nunca pecar, esquece. Na prática é viver em amor. Amar a Deus acima de tudo. E amar ao próximo como a si mesmo. Ou nas palavras de Jesus, ame-se uns aos outros como eu os amei. Porque Jesus ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a si mesmo. Então santidade é viver em amor. Quem ama vive uma vida santa, separada para Deus. Olha que legal isso, gente. Não devam nada a ninguém. Romanos 13:8. A não ser o amor de uns pelos outros. Quem ama seu próximo, cumpre os requisitos da lei de Deus. Para ser santo não tinha que cumprir toda a lei? Mas era externa, porque não havia Cristo ainda. Mas agora a nova aliança é interna. Você tem Cristo, você pode amar. Você tem poder de perdoar. Você percebe que quando Jesus nos santificou, Ele nos deu o poder. Ele nos deu o poder de sermos santos. Então se Ele fala para você ser santo, é que você pode. Porque Ele te deu o poder de ser. Jesus não pede algo que não nos deu o poder para ser. Pois os mandamentos dizem, não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses e outros mandamentos semelhantes se resumem num só. Ame ao seu próximo como a si mesmo. O amor não faz mal ao próximo. Portanto, o amor cumpre todas as exigências da lei de Deus. Isso é Romanos 3, 8, 10, citando os textos de Levítico. Amém, irmãos? Então, Jesus nos separou deste mundo, mas não nos tirou deste mundo. Porque o santo daquela ideia, eu sou separado, não posso me misturar com você. E o santo Jesus, ele sentava com os pecadores, ia nos botecos, certo ou não? Ia lá onde tinha, ele se encontrava com prostituta, não tinha problema. Amém, irmãos? Ele nos separou para escolhermos viver de forma diferente neste mundo. Está dando para entender que separação que é? Somos chamados a viver de forma santa, no meio das pessoas deste mundo, com a missão de levá-las a Cristo. Agora nós somos o templo de Deus, onde os outros encontram a presença santa de Deus. O pessoal, para encontrar Deus, tinha que ir até o templo, né? Até Jerusalém. Hoje não precisa, é só encontrar um de nós. Encontrou você, encontrou o templo. Você encontrou o santo. Encontrou você, encontrou Jesus o santo. Amém? Oh, Jesus, poderoso. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Está claro para nós, irmãos? Então viver em santidade não é nunca pecar, ser bom em tudo, viver vida sem falha, sempre com medo de errar, sempre com medo de perder salvação, com medo de perder santidade. Ai, aquele vida com medo, mano, vida com medo não é compatível com o Filho de Deus. Viver em santidade é viver uma vida santa, é crer que foi santificado, separado por Jesus, para Ele mesmo. E aí você escolhe viver uma vida seguindo a direção dEle. Segue a direção dEle. E obedece a Ele. E deixa o resto com Ele. Ou Ele não cuida? Cuida ou não cuida? A gente acha que não cuida. Então a gente tem medo que vai faltar dinheiro, a gente tem medo que vai faltar prosperidade, a gente tem medo que não vai dar certo. Santidade é do interior para o exterior, irmãos, pelo Espírito Santo. É o rio de água viva que flui de um coração novo. Presta atenção, não se trata mais de quais regras eu estou quebrando. Se trata do que está governando o meu coração. Porque a religião fez ou não fez? Isso é pecado ou não é pecado? Nessa igreja é pecado eu fazer isso? Porque na minha igreja era pecado, nessa é pecado. Tem alguma coisa errada com isso, irmãos? A santidade é regional? Não, a santidade é regional, denominacional, não é?
É isso, aqui uma coisa não é santa, mas lá na Europa pode ser santa, nos Estados Unidos pode ser meio santo. O que está governando o nosso coração? O amor a Deus ou outra coisa? A transformação verdadeira é o interior, né? O comportamento é o fruto, não é a raiz. O que faz este amor? O que faz alguém separado para Deus? Ele não fica punindo a si mesmo. Não fica se rebaixando a si mesmo. Não fica se destruindo a si mesmo com palavras. Não fica se deixando controlar por outras pessoas. Mas também esse amor, esta santidade, não pune os outros. Quando não faz o que quer, pune. Quando a mulher não faz o que quer, o marido fica grosso. Quando o marido não faz o que ela quer, ela fica muda. Não vou falar mais. Eu já falei, e o cara pergunta, quando? Ontem, 10 anos atrás. E ele fica durão. Palavras duras. Bufa. Pune. Filhos punem pais, pais punem os filhos. Vai lá e escreve mensagem na rede social, dando indireta. Todo mundo vê que eu não estou bem. Fico feliz pelas mulheres que têm os maridos que ajudam. A escrava aqui está cansada. Vai lá, não faz. Você nunca leu sobre... Eu nunca leu isso. Não vou perguntar se nunca fez. Não pune os outros, não rebaixa os outros. Não destrói outros com palavras. Não manipula outros. Que é santo, né? Amém, irmãos? Anda como Jesus anda. E faz o que Jesus faz. Para terminar, como é que eu começo a ser santo? Começa pela identidade, não pelo esforço. A luta pela santidade é a luta para viver à altura de quem eu já sou e não para conquistar o que ainda não tenho. A luta pela santidade, estou lutando para ser santo, é luta para viver à altura de quem Cristo já me fez, que eu já sou. Eu fui separado, eu tenho um novo coração, eu tenho o poder de ser santo. E não é para conquistar aquilo que ainda não tenho. Isso liberta a gente do legalismo, né? O que é o legalismo? Regra externa para impressionar Deus. Olha Deus, estou fazendo tudo certo, o Senhor tem que me abençoar agora, hein? Eu quero aquela minha casa, eu quero aquilo. É a troca, né? É o comércio. E também liberta do desânimo. Eu nunca vou ser suficiente. Mas Cristo é suficiente. Eu estou dizendo tudo isso para você, porque Cristo é suficiente, amém? Para nos fazer santos. Você não está tentando virar santo para Deus aceitar você. Você já foi feito santo em Cristo. A sua vida santa, andar com Ele e fazer o que Ele faz, obedecer a Ele, é a resposta de amor a essa graça. Então eu dou uma resposta de amor a Jesus, que nem fez o Davi aqui. Sim, eu vou seguir os teus caminhos, porque é melhor para mim. Sim, eu vou te obedecer mesmo quando é difícil, porque o Senhor me ama, eu também vou amar essa pessoa. Não se trata se o outro merece ou não. Se trata de reconhecer que eu não merecia, mas eu recebi. Amém, irmãos? Não é boa notícia isso? Hã? O poder de ser santo já nos foi dado em Cristo. Jesus é suficiente para nos santificar e nos dar o poder de andar em santidade. Portanto, viver em santidade é uma escolha. Amém. Aprendemos o que é santidade, irmãos? Quantos santos nós temos aqui que foram feitos santos? Mas eu não estou vivendo uma vida santa ainda. Tudo bem. Mas você quer? Vamos ficar de pé, irmãos.
Essa música que nós cantamos agora há pouco, que fala sobre Cristo Jesus. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Ele não precisa nos dar mais nada, amém, irmãos? Eu quero dizer para você também assim, que quando a gente crê nisto, a gente para de pedir, feito um pedinte, e nós começamos a agradecer por tudo que Ele já fez. Para de pedir para você ser próspero. Deus ama a prosperidade dos seus filhos. Então você faz assim: Pai, eu te agradeço porque eu sou próspero, porque a tua bênção está comigo. Acho que eu não fui muito sábio ultimamente, porque não estou desfrutando dessa prosperidade, mas eu gostaria, amém, irmãos? No caminho, porque a gente não é próspero, é porque em algum momento a gente, na hora de tomar decisões, a gente seguiu o que a gente achou que era melhor. E Jesus falou: persevera aqui, vai parecer mais difícil, mas aqui está a prosperidade que você precisa. Jesus é suficiente para nos santificar, é ou não é? Ele já nos santificou. Mas agora nós podemos fazer uma escolha. Dizer: Senhor, eu quero seguir a Ti, Jesus. Só que você é livre, inclusive, para não seguir. A obra dele nunca vai mudar. Jesus já fez tudo o que tinha que fazer, irmãos. Feche seus olhos, comece a reconhecer isso. Diga para Ele: Senhor, o Senhor já fez tudo o que tinha que fazer, Senhor Jesus. O Senhor já me libertou, já me livrou.